Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve galera. Boa noite para quem por acaso já estiver conosco aqui na Roxinha. Sim, este é o único quadro que vai permanecer estreando ao vivo na Roxinha. É a Resistência. Mentira, porque o Lucas, eu troquei uma ideia com o Lucas, a gente decidiu que pelo menos o giro ficaria na Roxinha e depois o vídeo para a Vermelhinha. Então, para quem estiver na Roxinha aqui, desejo boa noite. Agora, para quem for nos assistir depois lá na Vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês possam acompanhar mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal que traz notícias toda semana para vocês acompanharem do que está rolando de RPG no Brasil, tendo o Lucas Mal que comando essa bagaça toda. Lucas, foi no padrão agora? Pior que foi. Pior que foi. Eu falei assim, olha, ele tá indo no padrão. Falei, tudo sossegado. Fui diferente, sendo normal, diferente. É como a gente tem que ser, né? Bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme, bom dia pra quem é de axé, bom dia pra quem é de amém, bom dia pra quem é de... Eu esqueci os outros cumprimentos que tem, mas não importa. Hoje nós estamos com um jogo que ele junta tudo isso. Ele junta toda a cultura que nós temos e principalmente no mundo steampunk, né? Um jogo que ele me deixa chorando também, que nem o Liba da sessão anterior, né? Da live anterior, porque só na capa do jogo rápido você vê uma homenagem ao Oxalá, eu acho que é encantador demais, né? E Sensei, que continue você sempre sendo assim, porque você não faz só eu chorar, você faz outras pessoas se comoverem muito com todas as ações. Dá uma boa noite pra galera, Sensei. Salve, salve galera, beleza? Aqui é Luiz Cláudio Gonçalves e é um imenso prazer estar aqui no Giro da Semana com essas duas figuras aí fantásticas com quem eu aprendo tanto. Bem, e hoje nós vamos aqui falar de Brasil, Vapor e Magia, né? Falar ainda mais, a gente teve uma live que foi falando sobre o afrocenturismo. E agora a gente vai falar do Brasil, Vapor e Magia concentrado. E quantas lives for possível, sobre jogos da Universo Simulado ou outros jogos que eles têm a temática, a gente vai fazer com certeza, né? Bem, então tá aí com a galera, eu vou passar pro meu amigo Hagabashi, a gente vai fazendo as perguntas, depois a gente vai para o momento da rádio e a gente vai falar o que rolou na semana conosco. Isso aí. Haga, tá contigo. Sim, senhor. Então, olha aí, emplaquem aí essa notícia maravilhosa. 115% da meta base batida. Show de bola, mais uma campanha bem sucedida. E muito antes da campanha se encerrar. Que maravilhoso, Sensei. Imagino eu que vocês devem estar sentindo um certo alívio por essa metabase ter sido batida e já começa a dar aquela aquecida no coração de começar a olhar para frente. Vamos fazer essa criança virar realidade. Compartilhe conosco esse sentimento. Oi. Alô? Vocês estão me ouvindo? Desculpa, acho que eu fiquei mudo. Estamos ouvindo sim. Ah, beleza, desculpa, perdão. Então, cara, foi muito bom porque a gente estava um pouco preocupado com o Brasil, Vapor e Magia. Ele é um livro que é de capa dura, é colorido, isso gera um custo a mais, né? Havíamos segurado, a gente ia lançar no passado, mas eu segurei ele para esse ano por dois motivos. Primeiro, a gente queria fazer o escudo magnético e não sabíamos como fazer ainda, então eu posterguei
e segundo, para dar uma atenção maior aos orixás, né? Porque eu queria que fosse o mais respeitoso possível, porque eu realmente queria ver meu pai Xangô no jogo, então a gente tomou esse cuidado. Mas assim, eu estou muito feliz, porque já estamos em 115%, e vai ter muita coisa boa ainda por rolar, né, nessa seara. Muito bom. Lucas, está contigo. Bom, eu tava mutado, desculpa. Como meu celular tá com problema, então eu tô precisando mutar de vez em quando, né? Se você for olhar a campanha, pessoal, vocês vão ver que ali tem bastante quadros com imagens já espetaculares mostrando do jogo e também com bastante explicações de cada um dos detalhes. Aí, se você puder baixar, né, devagar e mostrando pro pessoal, já tem algumas lives do jogo, já tem algumas lives de entrevista, né? E ali tá mostrando parte 1 do módulo básico. Pode baixar mais um pouco? Como que é o livro, o que você encontra no livro. Pode baixar um pouco mais, né? E sim, sei, acho que a melhor pessoa para poder dizer o que a gente encontra no módulo básico é Ti. Então eu vou passar para Ti e pode dizer pra gente o que a gente encontra no próprio livro básico. Cara, vamos lá. Primeiro, a descrição do cenário, né? Que é um cenário steampunk nacional, que se passa ali num segundo reinado alternativo, né? Sendo um jogo que vai ter muito elemento de fantasia, né? Muito do folclore nacional. Nós teremos também muito do steampunk e boas pitadas de espionagem, né? Então você vai ter um cenário completo só no módulo básico. Nós temos suplementos, mas você só precisa do módulo básico para ter esse cenário completo. Também vem as regras completas do módulo básico, criação de personagem, né? E também algo que eu gosto muito, né, que é o gerador de episódios. Então esse livro foi criado para você jogar solo, cooperativo ou guiado, né? Guiado no caso com o narrador. E lá tem tudo que você precisa, inclusive regra para temporadas, sabe? Regra para criação de roteiro de aventura. Nós teríamos também 3 arquétipos, seriam tipo classes. Nós temos várias especializações, já são 14, se eu não me engano. Nós temos povos, que seriam as raças. Cara, monstro, muito, muito monstro, Lucas. Inspirados no nosso folclore e algumas coisas novas também, totalmente doidas que a gente colocou nesse jogo, que tá mó barato. Tem Raga. Eu vi mais cedo, Luiz, que tem disponibilizado um Fast Play, não é isso? Tem. Cadê? Deixa Sim. eu baixar aqui. Todos os capítulos, produtores, conhece o cenário, que todos sabem, que ilustração foda, inclusive. Inclusive, a maioria das ilustrações é do Lucas Nascimento, tá, gente? Que é um grande desenhista, né? Também autor, e meu amigo que o mal que me apresentou o cara e foi paixão à primeira vista. Tá sensacional. Eu quase que eu não sabia o que ia vir hoje, inclusive. Eu não sabia se eu ia vir de cangaceiro, se eu ia vir eu ia vir do meu tradicional, eu não sabia o que ia vir. Porque quando eu vi esse cangaceiro, quando eu vi o malandro ali, eu falei assim, olha esse malandro. Aí teve gente que veio falar assim, pô, mas não é tu não? Eu falei, não, acho que não. Cara, e essa Saci também tá incrível, né? Se você prestar atenção na indumentária dela, vai ver que faz referência a Yansan. Uhum. Sim. Muito bom. Cadê o Fast Play? Tá lá no final, sei. Tá mais para baixo um pouquinho. Pode descer um pouco mais que você encontra. O Fast Play, você vê que a gente colocou mapa mental, todas as opções de personagens, orixás, tá vendo? Tá tudo aí para você poder conhecer o jogo. Mas fizemos também Fast Play, que tá aí, ó. Esse daí embaixo. Gente, só para uma coisa importante, Lucas e Raga, o Fast Play, no livro, no Fast Play eu explico
que esse ainda não é o designer oficial do livro. O livro está agora em diagramação, tá? Então o Fast Play é mais para vocês conhecerem as regras e não necessariamente para ter uma ideia de como é que vai ser as páginas do módulo básico, tá bom? Porque quem fez a diagramação fui eu e eu não sou diagramador. Né? Tem quantas páginas o Fast Play? O Flash Play está com 30, não lembro. Você lembra, irmão? 37. E tem uma aventura pronta chamada Baronesa, que, para quem não sabe, Raga, foi a primeira locomotiva do Brasil, a Baronesa. Muito bom, muito bom. E o que essa aventura pode trazer para quem for jogar? Cara, isso, ótima pergunta, meu amigo. Primeiro que essa aventura faz parte de uma trindade de aventuras, né? De uma trindade não, de uma, como é que a gente fala? Trilogia de aventuras, né? Então você pode se preparar porque essa aventura vai ter sequência. Segunda coisa muito importante é que essa aventura ela mostra o jeito diferente com que Brasil Vapor e Magia lida com aventuras prontas. A gente trabalha com aquilo que eu chamo de roteiro. Então, cada roteiro permite uma série de aventuras prontas, né? Não apenas uma, um monte. Inclusive para jogos solo, guiado e cooperativo. Então, você tem, por exemplo, um roteiro é feito por missão principal, aí você cria as missões secundárias também, aí você vai ter os desafios que você vai enfrentar, é sorteado. Na medida em que você vai resolvendo as missões secundárias, vai aumentando os desafios, vai ficando mais perigoso, sabe? Fenômenos, monstros, cara, prêmios, ganchos para novas aventuras, tudo isso é sorteado. Então te permite criar inúmeras aventuras com um único roteiro. Fora que dá uma ambientação boa do cenário, porque o que seria uma locomotiva se não uma máquina transpondo a natureza, né? Esse conflito entre máquina e natureza, entre vapor e magia, né? Sim. Eu não vou te mentir. Lucas, posso abordar aqui uma coisa que não está no script? Vamos lá. Toda vez que eu vejo a proposta do Brasil Vapor e Magia, me faz lembrar contextos ocorridos no Brasil, contextos históricos, que poderiam ser reescritos sobre a perspectiva do Brasil Vapor e Magia. Sim. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo daqui de Belém. Não sei se quem está aqui nos assistindo, não sei se vocês sabem, mas o estado do Pará ele não aderiu à independência junto quando foi declarado. Ele ocorreu um ano depois, somente no dia 15 de agosto, tanto que mês passado a gente celebrou a adesão do Pará à independência. E todo o contexto para que o Pará fosse aderido poderia ser permeado fortemente com questões de intrigas com personagens envoltos do Vapor e Magia. E ainda mais, ainda digo mais, os eventos posteriores ao que levou ao Pará a aderir à independência também levaram para a cabanagem, que foi uma revolta popular ocorrida aqui com insatisfação da região ter aderido ao Brasil, ao Império do Brasil, e do jeito que foi feito. Por que do jeito que foi feito? Eu vou ler aqui um parágrafo, tá? Sobre um evento chamado Brigue Palhaço. É um evento triste, mas ele desencadeia uma série de coisas. Vou ler aqui. O Brigue Palhaço refere-se a um massacre ocorrido em Belém, no Pará, em 22 de outubro de 1823, onde mais de 250 pessoas morreram asfixiadas no porão de um navio chamado São José Diligente. O episódio, que aconteceu durante o contexto da Guerra da Independência do Brasil, ficou conhecido por esse nome porque os corpos das vítimas, com rostos esbranquiçados e lábios e olhos arroxeados, lembravam o rosto pintado de um palhaço. Este evento trágico foi um dos fatores que alimentou o grande movimento de revolta popular conhecido como cabanagem. Sensei, e isso é verdadeiro. Esse contexto do adesão do Pará à independência até a cabanagem dava para fazer uma história e tanto com Brasil Vapor e Magia.
porque tem muita intriga em volta, mas muita intriga. Aí deixo aqui esse lance no ar. Mal, que tá contigo. A gente já sabe que a gente logo vai ver uma aventura de cabanagem, né? E eu quero ver. Assinada pelo Raga Baixo. Sim, por favor, Raga, porque, olha, é uma coisa que, assim, uma coisa que o Sensei ele falou várias vezes em grupo e em live. A gente olha muito pro Sudeste e pro Sul. Exato. E a gente esquece que a gente tem uma história tão rica no Norte e Nordeste que é surpreendente. São revoluções, são brigas, são constantes mudanças que tem, que a gente quando quer olhar para o Norte, a gente só quer falar sobre mapa, né? E aí quando a gente olha para o Nordeste, a gente quer falar só sobre seca. E tem 2 livros que o Sensei está colocando dentro do BVM que eles são muito necessários. Assim, eu acho que todo o contexto de universo simulado ele é necessário. Todo. Tanto o Brasil Game Show, tá? Tanto o Super Shonen Soul, tanto a Anomia, tanto o Nexus, tá? Eu bato muito na tecla do Nexus porque eu adorei muito a pegada dele e você coloca ele em todos os livros. Sim. Você consegue ligar todos os jogos ao universo simulado. E detalhe, eu falo todos os jogos, inclusive os jogos que não foram feitos pelo Sensei. Tu consegue unir eles muito lindamente, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho desses suplementos que vão vir com Brasil Vapor e Magia. Até inclusive tem um aí, pessoal, que se chegar a 12 mil, ele se torna físico. E eu falo aqui, ele vai chegar. Pode falar. Eu acredito que vai chegar sim. Bom, vamos lá. Legal isso. Os suplementos... Vamos lá. Nós temos primeiro o Deus e o Diabo nas Terras Amargas. Eu queria reproduzir alguns gêneros clássicos do steampunk, né? Ou melhor, algumas ambientações. E 2 que são muito clássicas é o Faroeste, né? Do James West, tanto a série quanto o filme, e também o gótico, né? O gótico e tal. E eu também queria muito representar o Nordeste e o Norte. Mas eu não queria ser o Luiz Cláudio escrevendo sobre o Nordeste e o Norte. Eu queria alguém dessas regiões. Então eu estava com isso na cabeça. Então vamos lá. Quando eu pensei no Faroeste, a galera falou assim, coloca no sertão. Mas eu não queria entrar exatamente no que Malco acabou de falar, de sempre mostrar o Nordeste pelo sertão, né, pela aquela, né, aquela ambientação árida e tal. Eu falei, não quero, não vou fazer isso. E aí alguém me deu uma sugestão, eu agora não lembro quem foi, mas eu botei no livro o agradecimento, de colocar sobre Serra Pelada, né, que foi uma busca pelo ouro, né, que aconteceu aqui. Foi o Duval? Oi? Foi o Duval, isso aí, foi o Duval. E aí a gente criou o contexto das Terras Amargas. O que seriam as Terras Amargas? São regiões, porque existe um problema climático nesse Brasil Vapor e Magia. O carvão que faz o Brasil ser o país do futuro também está alterando a magia da terra, né? Então essas regiões são regiões afetadas pela extração do Brasil. E essas regiões são amaldiçoadas, mas aparecem um tipo de ouro muito específico, né? Uma pedra preciosa muito específica chamada vanité. E aí você vai ter ali todo um elemento de faroeste que pode acontecer em qualquer ponto do Brasil, né? Esse é o Deus e o Diabo nas Terras Amargas. Uma coisa interessante, Mal, é que o vanité, quando você pega ele, você fica apaixonado, você faz qualquer coisa por ele, sabe? My precious, sabe como é que é aquela coisa? Só que a palavra vanité significa vaidade. Então, eu estou tentando fazer um debate nesse livro sobre o quanto a gente se sacrifica e sacrifica o outro por conta da vaidade. Tudo isso dentro de um faroeste steampunk. E ele tem umas regras legais, Mal, que eu ainda não cheguei a falar, como, por exemplo, o duelo narrativo. Eu posso chamar o narrador ou outro participante
para fazer um duelo para saber quem é que vai narrar. Aí os dois vão ficar de pé na mesa, com o dado na mão, e rola o dado sobre a mesa. O dado que cair primeiro, que tiver mais ponto, né, pode ganhar. Então tem um metajogo dentro desse jogo, é bem interessante. O outro é Ascalon. Para quem não sabe, Ascalon é a espada de São Jorge, é o nome dela, né? E Ascalon é um gótico, mas não é um gótico qualquer, mal. Eu fiquei pensando assim, como que o misticismo nacional enfrentaria os monstros europeus, né? Então você vai ter uma invasão, uma colonização de monstros europeus tentando dominar o Brasil, o vampiro, o lobisomem, o fantasma. Se bem que fantasma não é bem europeu, né? Mas a visão que o europeu tem da múmia, que é egípcia, né? E aí, aqui no Brasil, para poder enfrentar essas criaturas góticas, você vai ver quem? Você vai ver a benzedeira, né? O babalaorixá, e aí a gente começa a brincar. E aí, qual é a história? A história é que existe uma entidade, mal que vai adorar essa, uma entidade super importante, que é o Senhor Caveira. E é o Senhor Caveira, né, que vai nos proteger, né, proteger a Calunga, proteger os vivos contra os mortos que caminham, né? Então você pode ser um devoto do Senhor Caveira, você pode ter o chicote de Yansan, ou seja, é o nosso folclore, é isso aí, combatendo o estrangeiro. Isso também é uma metáfora, como todo bom livro do universo simulado, a gente está falando de metáforas, né? E qual é a metáfora aqui? É o quanto que nós, brasileiros, temos dificuldade para mostrar o nosso trabalho e sobreviver a essa colonização cultural norte-americana, europeia, né? E toda vez que você lança um livro, que você faz um trabalho, as pessoas falam, mas o gringo é melhor, sabe o que é? Então é esse debate, né? A gente aqui enfrentando o que vem de fora. E aí nós temos aí nós temos o Brava Agente, e o Brava Agente é o seguinte, ele é um suplemento que vai expandir o personagem, só que é uma brincadeira, porque ele vai batendo na medida em que as metas extras forem sendo conquistadas. Então você vai poder, o mal que vai adorar, jogar com boto, né? Vai ter novas próteses, vai ter Marruá, que é inspirado naquela personagem de Pantanal, esqueci o nome dela agora, que é uma mulher que vira onça, né? Juma, acho que é Juma, né? Juma Marruá, né? Você vai ter novas próteses, novas organizações, ou seja, uma expansão para o jogador que vai sendo construída na medida em que bater as metas extras. Só que, gente, o universo simulado tem realmente planos para o Brasil Aporimagia. E nós temos mais 3 que eu ainda não posso falar muita coisa, tá? Um deles, o único que eu posso falar, já está sendo escrito. Ele vai sair na pré-venda, vai ter uma pré-venda, a gente vai lançar na pré-venda, e que vai ser sobre o Nordeste brasileiro, só que escrito, né, por pessoas do Nordeste brasileiro. Pô, eu estou muito feliz com isso, cara. É com o Lipe Goldman e o Felipe Brasil, né? Eles que estão por trás disso aí. Eu não estou me metendo, eu só estou viabilizando esse projeto, né? E nós teremos mais 2, mas eu não posso falar muita coisa ainda. Show de bola. Antes de eu passar por Raga, só uma coisinha que eu acho muito bom falar pro pessoal aqui. Quando você vai pegar um jogo punk, detalhe, isso, gente, não é nada combinado, mas se vocês forem ver, ele bate com coisas que o Sensei já citou aqui, né? Toda coisa que você for fazer com o punk, eu tenho um livro que eu ainda não publiquei, que ele fala sobre os gêneros punk. Eu tenho um grupo que ele justamente falando sobre esses gêneros, e aí eu deixo no grupo o que é importante ter. Detalhe, isso é desde 2010, para vocês imaginarem o tempo que tem isso daí, né? Que precisa ter, né? São as invenções que tem. O próprio Sensei já citou a locomotiva,
né, a baronesa, e vocês podem ver as hipóteses que tem durante o financiamento, as imagens Sim. que tem com hipóteses, né? O próprio Fast Play, a capa do Fast Play, alguém tem uma hipótese, né? Babalorixá. Exato. E aí, segunda coisa, império ambiente dominante. Porque a gente sabe que alguém domina alguma coisa, né? E nisso, automaticamente tem um combustível, que é o recurso natural, como foi dito aqui, o carvão, né? E aí tem um modo de sobrevivência, aquele pessoal que quer escapar disso, quer por onde fugir disso, né? E aí, com isso, lógico, se tem um modo de sobrevivência, tem esse pessoal, eles têm a motivação. Então, a motivação, né? Que é muito importante. Por que o pessoal quer combater? Por que o pessoal quer lutar contra isso? Né? A outra coisa é região, né? Onde é habituado. Aqui, no caso, a gente está falando do Brasil com o Z, né? Que ainda tem gente debatendo com isso, mas isso aí deixa para o Sensei falar, né? Aí tem o lema, né? Para quem sabe, no Vanguarda, a gente tem que gritar uma palavra com força quando cai, né? E aí, isso já é o lema e o exemplo que tem em cima, né? Então, o Sensei ele conseguiu pegar todos os tópicos com orgulho, né? Eu estudei pra caramba, Malk. Esse aí deu trabalho. Esse aí deu trabalho. Vocês me permitem, eu posso Claro. ler uma coisa? Pela primeira vez eu não li para ninguém fora da equipe criadora. Eu posso ler aqui? Manda. É pequenininho. Pode. Eu queria ler, eu acho que mais pro Malk. O Raga sabe que eu tenho o maior apreço por você, mas acho que o Malk vai sentir esse no peito. Malk, o nome é Ferro e Madeira. É um trecho de Ascalon, tá? Ferro e Madeira. E diz assim, ó: eu caminhei pelo inferno, pele ardendo em chamas, grito mudo dentro de um coração vertido em carvão. E eu continuei por vocês, pelos vivos. Enfrentei o dragão, libertei cativos e curei enfermos. Mas quando voltei aos vossos braços, vocês me repudiaram por minha face esquelética e o cheiro do enxofre em minha alma. Porém, ainda sou aquele que, nas sombras, insiste em te proteger da luz nihilista que te faz acreditar que o não viver é a única salvação. E não importa quantos dragões eu mate para te proteger, se esse rosto fere sua estética, sua repulsa diz que meu lugar é na calunga. Mas eu ainda te protejo, meu filho. O nome é Ferro e Madeira, você deve saber por quê, não? Sim, botões de ferro, cajados de madeira. É isso aí. Muito bom. É isso aí. Isso é muito necessário, é muito... Porque a gente esquece como a gente é por dentro, né? A gente esquece que no fim das contas todos nós somos caveira. E todos nós somos do mesmo jeito. Isso aí. Pode passar. Raga, é contigo. Vamos lá. Sensei, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz da última vez para ti aqui, mas acho válida você novamente comentar. Tu podes falar aqui para a galera que esteja nos assistindo que tipos de personagens eles poderão desenvolver quando forem jogar Brasil, Vapor e Magia? Cara, maravilha, excelente pergunta. Cara, são tantas opções que eu já até esqueci. Deixa eu pegar aqui. Desculpa, Raga, mas é porque, só no livro básico, que é o Brasil, Vapor e Magia, né? Você vai ter os 3 arquétipos básicos, que é o perito, que é uma espécie de especialista, né? O cara que é bom em tudo que não envolve pancadaria. Você tem combatente, que é o porradeiro básico, né? E você tem o conjurador. Você pega esses 3 arquétipos e uma especialização, tá? Já no primeiro nível você pega a especialização, tá bom, gente? E quais são as especializações? Ogã, que é o cara que... Cara, Ogã é bastante complexo. O pessoal costuma confundi-lo com bardo, mas eles não são bardos. O Ogã toca o tambor para dar força, né, para os Exus caminharem, né, para os orixás. Ou seja, no jogo você é convertido com magia. Ele toca o tambor para poder invocar magia, ou então para invocar algum ponto que gera poder. E sim, eu coloquei pontos de candomblé no livro, tá? Tem
do candomblé e da Umbanda, né? Ele também tem um tipo de Ogã chamado Ashogun, que é o que faz o sacrifício. Então, esse tipo de Ogã também tem os poderes específicos, né, dessa área. Enfim, tem o Ogã, tem o espião, vale lembrar que é um cenário de espionagem. Inclusive, o espião foi inspirado numa série que eu sou muito apaixonado, que é o Spy vs Family. Ah, Né? Não que sei se vocês bacana. conhecem, né? Adoro essa série. E aí nós temos aqui, gente, eu estou olhando na cola, tá? Porque realmente eu não lembro. Mas vamos lá, tem um ladrão, que é básico, tem que ter. Inventor, que é fundamental, tem que ter nesse tipo de cenário. Malandro. Benzedeira. Benzedeira também é do cacete, né? A Ingrid me forçou a botar a benzedeira. Você tem que botar! Eu falei, tá bom, vou colocar, né? Então você tem a benzedeira, que é a nossa curandeira, né, cara? Por que não dizer o médico tradicional brasileiro, não é verdade? Nós temos o Caápora, que é a pessoa que incorpora espírito dos animais para poder ganhar poder, né? E aí eu vou pedir perdão, apesar dele remeter muito à cultura indígena, a minha inspiração foi Brave Star. Não me julguem, eu adoro aquele desenho. E é um cenário, o Brave Star, para quem lembra... Eu não te julgo porque eu também gosto. Hã? Eu não te julgo porque eu também gosto. E ele é decolonial, né, cara? Porque ele é um xerife indígena, sabe? Então eu achei que tinha muita coisa a ver com o Brasil Vapor e Magia. Beleza, nós temos um que o Raga vai gostar demais, que é o capoeirista. E nesse cenário, o capoeirista não é só um lutador. O capoeirista é a pessoa que vaga pelo Brasil para poder proteger aqueles que não conseguem se proteger. Então, vou usar um termo que eu não gosto muito do D&D, que é um paladino, mas ele não é um clérigo, tá? Ele não é um clérigo. Mas ele seria um paladino no sentido de ser um herói. É um herói com gingado, vamos chamar assim. É um herói com gingado, tá? É muito bom porque ele tem os poderes de mandinga, sabe? É bem legal. O casca grossa, que é o pancadeiro, né? O espancador, né? O guerreiro básico. E o pistoleiro, né? Que é o cara que é bom com arma de fogo, a longa distância e tal. Nos conjuradores, esses dois que eu falei foi perito e combatente, tá? Nos conjuradores, nós temos o babalorixá, e aí você pode ter 2 orixás de cabeça, né? O pai e a mãe, você pode ter. Tem vários... Oi. Calma aí. Falar. Calma aí, que agora eu vou ter que debater uma coisa contigo importante. Uhum. É porque, assim, eu entendo de você ter colocado um pai e mãe de cabeça, ter colocado 2. Mas eu acho melhor você arrumar isso. Por quê? Porque, assim, eu tava debatendo justamente isso com uma amiga minha ontem. Tem casos de pessoas que elas não têm o pai e a mãe de cabeça. Ela tem pai e pai. Meiji, o nome. Eu É sei. isso. E aí ela tem o terceiro, que vai ser um sexo oposto, que é obrigatoriamente ser um sexo oposto, né? Para poder remediar a cabeça. E tanto pode de repente ser dois machos, né? Como 2 fêmeas, ou dois homens, 2 mulheres, depende do. Porque tem casos, gente, que eles não colocam como homem e mulher, tá? Eles colocam realmente com macho e fêmea. Sim. Né? Se você for pegar uma casa tradicional antiga, eles não falam homem e mulher. Porque tem a parte de encantado. E a parte de encantado remete ao macho e fêmea. Um dos babalorixás que nos ajudaram, a gente fez muita pesquisa, né? Eu chamei 2 babalorixás para me ajudarem, teve gente também da estudiosos da cultura indígena e tal, que me ajudaram, e isso a gente colocou o Meiji, que é tem um nome certo para o Meiji, agora eu não vou conseguir lembrar, que é a pessoa que tem os 2, né, do mesmo sexo, tal, tem essa regra, pode ficar tranquilo que está contemplado. Já está contemplado. Não, tomei esse cuidado, cara. Aí, sério, a gente teve um trabalho. Cara, eu atrasei o lançamento desse livro 1 ano para poder fazer bonitinho. É porque assim, só explicando, gente, eu sou Meiji. Você, porra, entendi. Porque os meus 2 de cabeça é Exu e Omulu. Sim. E aí vem Iemanjá para tranquilizar, para acalmar os 2, né? Para segurar a onda.
É exatamente. E aí eu tava falando com a menina, eu falei assim, tem gente de cabeça que às vezes tem duas mulheres e aí vem um homem para tranquilizar. Ou Sim. então vem dois orixás que eles se literalmente refugiam. Aí eu coloquei um exemplo clássico, que é Ogum e Nanã. E aí vem Euá, porque quem conhece o Itan de Ogum e Nanã, quem vai chegar e quem vai fazer mudar a cabeça de Ogum para ele pedir perdão para Nanã é Euá. Sim. Mas continua, você disse. Não, não, mas enfim, isso tá contemplado. A gente também colocou pajé, mecanicista. Esse é bem interessante. O que seria o mecanicista? Seria o mago da tecnologia, né? Ele altera a mecânica e tal, ele tem esses poderes relacionados à tecnologia. E, por último, o santeiro. O santeiro seria o médium mesmo, a pessoa que incorpora, né, as entidades, os espíritos e tal. Além disso, né, na criação de personagem, você também pode ter as suas próteses mecânicas. Então, eu posso ter um braço robótico, pernas robóticas e tal. Basicamente isso. Tem os mesmos atributos do D&D, que é para poder facilitar a galera. E uma coisa legal, Raga, para quem gosta de desafio, é que você pode criar todo o seu personagem, todo, do início ao fim, até mesmo o nome, por sorteio. Você pode escolher ou pode sortear tudo sobre ele. Muito legal. Obrigado. E aí, Malk, tá contigo agora. Ele já respondeu toda a minha lista. Assim, ele perguntou, ele falou sobre a parte. E a parte de ancestralidade deles? Tem o quê? Tem encantado, tem humano, tem. Quais que tem? Eu não falei, né? Os povos, né, cara? Isso. Peraí, caramba, é verdade. É a velhice, não fica velho assim não, Raga. Não fica velho igual a mim, não. Olha só. Então, no módulo básico, a gente disponibilizou 7, né? Que seria o Curupira, que é bem conhecido de quem é fã do universo simulado, já apareceu em vários livros. Humano, Cupediep, que, cara, esse Cupediep, ele é muito interessante, porque eu já rastreei muito essa lenda, e eles ficam na Serra do Roncador, né? A lenda de lá. E teria sido uma nação indígena que foi meio que devastada, mas segundo as lendas, essa nação, as pessoas voavam, sabe? Eles tinham tipo asas, dormiam de cabeça para baixo. Então eu tentei coletar o máximo que eu consegui ali e criamos esse Cupedipe, cara, que é muito interessante, porque existe a possibilidade de que eles bebem sangue ou não posso dizer, vocês é que vão descobrir, é bem interessante. Nós temos os Matuyu, esse é muito pouco conhecido, muita gente me perguntou sobre ele, que é o seguinte: o que é Matuyu? Matuyu, eles são humanos que nascem com o pé para trás. E aí você vai dizer, pô, então eles são híbridos de Curupira com humanos? Segundo a lenda, agora estou falando do folclore nacional, tá? Não tem registro, pelo que eu saiba, tá? Não tem, nos meus estudos, não tem registro entre humano tendo relação sexual com Curupira. Seriam apenas humanos que nascem encantados. Aí no jogo a gente vai debater um pouco sobre isso. Você não sabe exatamente qual é a origem deles, mas eles têm os poderes especiais também. Nós temos também os mecanitas, que seriam criaturas robóticas, né? No caso, eles são mecânicas, eles também são chamados de brasileiros, tá? Eles também são chamados de brasileiros. Por quê? Porque eles são alimentados pelo carvão Brasis, que é um carvão pequenininho, esse carvão que eu estou falando, né, que gerou esse impulsionamento tecnológico. Vale lembrar que o pessoal desse cenário é chamado de brasiliense, e não de brasileiro, tá? Brasileiros são só os mecanitas mesmo. E tem uma possibilidade de que esses mecanitas, na verdade, possuem uma consciência humana, que talvez a mente deles seja de pessoas desencarnadas, mas eu não posso falar muito sobre isso ainda. E aí nós temos os Zaori, que é culpa do Lucas, nem sei se ele lembra disso, cara. Mas você, Lucas, você disse que queria ver Zaori, e eu falei, caramba, velho, como é que eu vou fazer um povo que o poder deles é ver ouro, sabe? Não faz sentido. E aí a gente criou uma mecânica para tornar os Zaoris extremamente interessantes, e eu não posso falar mais do que isso também, mas eles estão lá.
E por último, o Saci, que é, né, eu sou apaixonado pelo Saci, e também entra o Saci no jogo. Então, você pode pertencer a esses povos, cara. E o legal é que, assim, nesse cenário, existe um negócio chamado Aliança dos Povos, que está tentando dar voz para cada povo do Brasil, né? Igualdade. Então, lá o branco não comanda mais do que o preto, do que o Saci, do que o Curupira. Tá? Só para lembrar, esse cenário não é uma utopia. Na verdade, ele fica ali equilibrado entre utopia e distopia. Você que vai descobrir. Mas os povos têm voz, né? Bastante. E aí, cada um desses povos tem uma relação com essa aliança dos povos bem específica e muita intriga nessa jogada aí. Sabe uma coisa que é interessante? Eu tenho uma amiga minha que ela é dessa parte do que dorme de cabeça para baixo. Tu vai pegar a capa do perfil, a Karina. Tu vai pegar a capa do perfil dela, ela literalmente ela tá numa árvore de cabeça para baixo. Meu Deus, caramba. E ela já me falou que ela já dormiu assim, entendeu? Ela já conseguiu dormir desse jeito. Então, e ela, tipo, ela fez a hipótese do vampiro, de colocar os dentes de canina afiado. Uhum. Então, tipo, é muito louco. É muito louco conversar com ela. É muito bom. Porque ela conhece de parte do Brasil, ela vai pesquisando e é muito doido. É muito doido. Essa lenda do Cupetip, cara, assim, vale muito a pena o pessoal correr atrás, porque o Lucas tem umas coisas assim que se aproximam da realidade, sabe? Assim, você fica sem saber se é lenda ou se é alguma coisa que realmente aconteceu. Também tu falou do Peppa Tais. O Peppa Tais, ele tinha a mesma coisa do lance do Peppa Tais, e a pessoa que ela não tinha, eles diziam que a pessoa não tinha cabeça, né? Que aqui era o rosto. Sim. Entendeu? O rosto era no peito, né? Mas não era por causa disso, era literalmente assim. Isso é minha visão, tá? Isso, antes de mais nada, é minha visão. Eu acho que é por causa do nanismo. E aí eles falavam que o rosto era aqui. Mas não era que o rosto era aqui, é pelo tamanho da pessoa. Cara, é muito louco você tentar rastrear, porque às vezes aparece uma lenda ou outra que você descobre que é verdade. Como, por exemplo, as Icabiambas, né? Que não tem no livro, não cheguei a colocar, mas elas, depois a gente descobriu que era verdade, essa tribo existiu. Não era um folclore, não era uma lenda, eles existiram mesmo. Elas, né? Não existiram mesmo. É bem doido. Mas se a gente for parar para pegar, para pesquisar, o folclore, como o pessoal tenta apagar, né? Todos os mitos que tem colocado no folclore são reais. Porque antes de mais nada, para ser um conto, é porque a pessoa, alguém vivenciou isso. Sim. Ou aconteceu o fato. E aí é contado, e aí o pessoal, mas é mentira, não, mas isso não existe. E aí é colocado no folclore. Mas o pessoal esquece que todo o folclore é o antepassado, é o antigo de alguém. Sim. É bem por aí mesmo. O mito, na filosofia, a gente entende que é uma visão exacerbada e muito emotiva da realidade, né? Você acaba colocando ali muito da tua emoção. Eu passei por isso uma vez, só para fazer uma rápida, para poder entender mito. Alunos da sexta série costumam se assustar comigo. Eu não dou aula para sexta série há muitos anos já, mas eles têm um pouco de medo de mim, cara, tamanho, né, forte, tal, lutador. E aí souberam que eu lutava, tal, beleza. Aí no dia da reunião dos pais, uma professora perguntou, uma mãe perguntou qual era o professor que foi campeão do UFC. Aí eu falei, como assim? Aí todo mundo ficou naquele silêncio, aí olharam para mim, eu olhei para eles, eu falei, gente, não sou eu não, como assim, né? Mas entendeu? Na cabeça daquela criança, o fato de eu ser lutador já me transformava numa espécie de Anderson Silva. Já é careca, e preto é o Anderson Silva, né? É como funciona o mito, ele é uma exacerbação. É isso mesmo.
Saga, tu tem mais alguma pergunta? Isso me faz lembrar do mito em torno do açaí. Que também. Conta aí. Assim, eu não sei dos detalhes, eu consigo falar por alto. Ocorreu numa aldeia indígena em que, por algum motivo, eles estavam passando muita fome, os recursos não estavam acessíveis e muitas crianças estavam. Eu acho que era isso, muitas crianças estavam morrendo ou coisa parecida. E a filha do cacique ia ter um bebê. E ela tava com medo de perder esse bebê. Gente, se eu estiver errando, quem for daqui da região me perdoe, tá? Porque eu não lembro dos detalhes. Mas eu tô indo no caminho certo. Aí ela tentou se socorrer próximo a uma palmeira, que onde dava o açaí. Só que infelizmente ela pereceu junto com o bebê. No dia seguinte, aquela palmeira começou a dar fruto, que seria o açaí. E o nome da filha do cacique era Iaçá. Então por isso que virou açaí. É Iaçá ao contrário. E aquele açaí alimentou toda a aldeia. E parece que açaí é basilar na tua região, né? Sim. Um alimento basilar, né? Exato. Eu lembro de... Eu criticava bastante o açaí, até hoje descobri que o alimento principal do meu erê é um açaí. E aí quando ele tira sarro, ele fala assim, não, mas porque eu não gosto de açaí. E o João Lucas não gosta de açaí. Mas ele adora. Posso fazer aqui uma pergunta? Tu não gosta do açaí do jeito que é vendido no Sudeste? Tá. Porque é diferente pra caramba, Lucas. Porque o Wisp, ele fala que esse daqui é o falso açaí. Ele mesmo assim, fala. Deixa eu só fazer uma correção. Assim, eu entendo o pessoal daqui quando vê o açaí do jeito que ele é consumido no resto do Brasil, mas ao mesmo tempo eu digo pra essa galera o seguinte, pessoal, quem está consumindo açaí são eles, então deixa eles consumir do jeito que eles quiserem. Não existe jeito errado de consumir. Quem está consumindo decide do jeito que quer consumir. Agora, se quiserem saber como é que tradicionalmente o paraense toma, aí sim, de fato, não é da forma que é vendido aí. Sim. Então, isso ele me contou, isso ele explicou. Gente, eu tive que saber isso por uma entidade que é uma bolinha azul, tá? É uma pequena coisinha que, assim, ele não é uma criança, ele não é um bebê, ele não é um jovem, ele é literalmente uma bolinha azul. Uma coisa que eu acho interessante, eu vi uma entrevista com o Djavan, e tem uma música do Djavan que ele fala, né? Açaí Guardiã. Aí não lembro agora bem a letra, e ele disse que essa letra foi muito atacada. Aí ele falou, só não consegue entender a letra quem não é do Nordeste. Aí ele vai explicando, e uma das coisas do Nordeste não, do Norte, né? Açaí é do Norte, né? Aí uma coisa que ele fala é o seguinte, que é guardiã porque é alimentação básica. E ele vai explicando cada pedaço, né, da música, e é de uma genialidade incrível, sabe? E eu fico pensando... É por isso que eu não gosto de trabalhar com crítica. Eu trabalhei com crítica de cinema durante muito tempo e eu desisti porque você tem que ter um conhecimento maior do que o autor, senão você passa vergonha. E volta e meia eu vejo alguém passar vergonha porque faz uma crítica que o cara só não sabia o que estava falando. Posso contar uma treta que teve comigo em relação ao Brasil ao Polimagia? Rapidinho, já que a gente está falando de açaí, deixa eu só finalizar. Tem uma canção... aqui da região, que é Sabor Açaí. Ela deixa eu só pegar aqui rapidinho. Ela é do Nilson Chaves. Eu não vou botar aqui porque o YouTube com certeza vai me dar strike. Mas eu vou ler aqui só as partes iniciais da letra, só para vocês terem uma ideia. Ele foi de uma genialidade incrível, Nilson Chaves, ao escrever essa canção. É mais ou menos assim: é para tu que foi plantado, é para que tu foi plantada, para invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa. Teu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato, mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque abençoado. És a planta que alimenta
a paixão do nosso povo, macho fêmea das touceiras, onde Oxóssi fez seu posto, a mais magra das palmeiras, mas mulher do sangue grosso, e homem do sangue vasto, tu te entrega até o caroço, e tua fruta vai rolando para os nossos alguidares, tu te entregas ao sacrifício, fruta santa, fruta mártir, tens o dom de seres muito, onde muitos não têm nada, uns te chamam de açaizeiro, outros te chamam de Jussara. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe como um suco, que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara. É essa canção. Cara, essa letra é genial. Caramba, muito bonito. Muito bonito. Pode falar, Cissê, que tu ia falar o... Não, eu tive uma crítica, né? O cara veio até bem agressivo, dizendo que Brasil, né? Que quando eu botei Brasil com Z nesse livro, a ideia era acenar de alguma forma para os Estados Unidos. Então o cara criticou, dizendo que eu estava americanizando o livro, né? Quer dizer, se fosse para americanizar, eu teria colocado tudo em inglês, cacete, né? Meu Deus do céu. E é engraçado porque, assim, eu não tenho nada contra título de jogos nacionais em inglês, tá, gente? Eu não tenho nada contra, tá bom? Mas eu não gosto muito para mim, né? Eu tento colocar em português, alguma coisa em português e tal. E aí eu expliquei para ele, filho, deixa eu te falar, o Brasil, o livro se passa no Segundo Reinado e nesse período o Brasil era com Z. A gente passou a adotar o Brasil com S em 1932, com a reforma gramatical, mas o Brasil se escrevia com Z antes. E ele não respondeu. Quer dizer, eu acho que a ideia era só... Visualizou e não respondeu. Acho que a ideia era só criticar. Então, assim, isso foi um cuidado que a gente teve, né? Fora que, para mim, é muito interessante, porque escrever com Z, ele acaba sendo mais fácil de encontrar no YouTube, né? Nas plataformas. Mas foi bem engraçado. Volta e meia o Universo Mário toma pancada por trabalhar temas assim, né? O Curupira pirata do Tordesilhas deu dor de cabeça, mas eu estou acostumado já. A Starling preta, né? O pessoal atacou que ela não podia ser preta. Enfim. Nome, né? Porque, pô, uma mulher preta não podia ter o nome de Starling, né? E eu tentei explicar que ela era filha de ingleses, mas de um inglês, mas não entenderam. Enfim, faz parte, né? Faz parte. Não, para vocês imaginarem, gente, até a parte de acessibilidade, volta e meia, isso não é só no Brasil Vapor e Magia, mas só porque a pessoa tá de cadeiras de rodas, a falar, não, mas como é que a pessoa vai descer a maior crítica? O pessoal fala, como a pessoa vai descer uma masmorra com a cadeira? Tá, e você esqueceu que a gente tá no mundo fantástico? Então a cadeira com gancho não vai adiantar nada. Pegar o gancho, passar lá e a pessoa de repente colocar uma rampa também não vai adiantar nada. Porque é só você usar a cabeça. Não, o Malk é igual também criticaram, não sei se você chegou a ver, mas na capa nós temos um cadeirante, né? Eu coloquei esse cadeirante porque eu nunca vi um cadeirante na capa de um livro de ação. Eu não lembro de ter visto. Se tem, eu até cheguei a perguntar para vocês, né, lá no grupo. Tu chegou a perguntar pra mim. E isso é uma coisa que o Universo Lado faz, né? Não sei se você se lembra, no Super Shonen Show tem um espadachim cego, né? Aí agora botamos o cadeirante. Aí alguém falou, pô, mas isso não faz sentido. Eu falei, mas não faz sentido o quê, meu filho? Porra. Aí ele falou, como é que pode ter perna mecânica e ter cadeirante? Eu falei, do mesmo jeito que acontece aqui no Brasil hoje. Sabe, se eu tenho dinheiro para pagar o tratamento, eu me livro da cadeira. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ser cadeirante o resto da vida. Eu sei que tem situação que não tem jeito, mesmo com dinheiro, tá, gente? Eu estou dizendo que no Brasil, hoje, eu tenho acesso a melhoria de vida se eu puder pagar. E não é diferente nesse Brasil. Então, as pessoas parecem que gostam, né, da crítica, entende? De perturbar, mas enfim, eu tô acostumado, eu tô aqui para isso. E detalhe, a figura querendo cobrar racionalidade de uma ficção.
É isso, é isso, é Porra, isso. meu, que Aham. isso, mano. É isso, é isso, é isso. Tipo, o fato de um curupira ter braço mecânico, tudo bem. Não tem problema, não. Não, e é aquela coisa que assim, gente, as cadeirantes que participam comigo no projeto, a Michelle e a Ana, elas quando fizeram os seus personagens, elas mantiveram as cadeiras delas. Elas são cadeirantes e elas falaram que elas faziam questão de ter os personagens com as suas cadeiras. Porque assim, mas você pode mudar. Tá, mas é o personagem delas. Sim. Elas vão fazer do jeito que elas quiserem. E outra, a Michelle fazia a cadeira dela se transformar num robô gigante. E a outra menina fazia a cadeira dela se transformar num avião. Então, assim, lógico, elas põem a superação, mas elas vão manter, entendeu? Eu conheço um rapaz que ele é cego e todo o personagem dele que ele faz cego. Mas por que porque é o personagem deles. Deixa ele, se eles querem fazer o personagem gordo, ele faz. Se quer fazer personagem, só fazer personagem mulheres, faz. Gente, é o personagem deles. Eu acho que isso é um ponto muito legal, Lucas, porque eu acho que uma das coisas bacanas do RPG é que enquanto eu estou jogando, eu posso desenvolver empatia. Então, se de repente eu jogo com um personagem que é cego, eu posso estar pensando nas dificuldades que uma pessoa com deficiência visual tem. Entendeu? E talvez, imagina eu, aqui eu sou professor, né? Então eu estou jogando numa mesa com um monte de alunos, todos de classe média, né? Certo? Beleza, então eu vou fazer um jogo sobre favela e vou mostrar o que é ser preto numa favela do Rio de Janeiro. Vocês estão entendendo? Eu acho que é uma forma de eu entender você. Sim. Por isso que, lógico, tem que ter um certo acompanhamento para não ficar uma coisa, né, que vai menoscabar a pessoa, tal. Mas a ideia de me colocar no lugar do outro é uma opção que só o RPG tem. O videogame não tem isso. Como é que eu vou sentir o drama de um cego jogando videogame? Sensei, por exemplo, temos um caso consagrado de personagem heróico com uma deficiência, mas que encontraram uma forma ficcional de se reverter num superpoder, que é o Demolidor. O meu herói predileto. Demolidor é cego, mas ele desenvolveu uma habilidade sobrenatural que permitiu ele se tornar um herói. E é a ficção permite ser isso. Por exemplo, vamos pensar no cadeirante agora. Por que, por exemplo, o Batman não poderia ser um cadeirante se todas as habilidades dele são utilizando mecanismos, aquele cinto de utilidades, avião, carro. Verdade. A cadeira poderia ser parte integrante desse repertório de coisas que ele poderia usar. Então, meu amigo, é só usar a imaginação e RPG serve para isso. Haga Sensei, e tem uma época que o Batman ele perde a coluna dele aqui. Sim, década de 90. O Bane ele quebra a coluna dele, e outra Oráculo, que é a Jane Gordon, né? Ela também, ela usa cadeiras de roda, ela é cadeirante. O próprio exemplo que o Ratoru já está falando aqui, Charlie Xavier é cadeirante. Tem um desenho, Lucas, tem um desenho antigo. Desculpa, acho que eu te cortei, Lucas. Desculpa. Não, eu parei porque aí tu até foi falar em seguida, mas eu já tinha parado. Pode falar. Tem um desenho chamado Extreme Ghostbusters, né? Era a segunda geração de Caça-Fantasma. Tem no YouTube, vocês encontram. E um deles era cadeirante, e era uma figura de ação, sabe? Tem uma situação onde, por exemplo, tem que fugir e todo mundo sobe na cadeira dele, eles sabe? E é interessantíssimo, porque isso é tratado, você vê que ele é cadeirante, você vê que ele tem situações que ele tem dificuldade, tem situação que para ele é mais fácil, justamente pela cadeira ter rodas, e isso não é um demérito para ele, pelo contrário, torna ele um personagem ainda mais interessante. Então, eu acho bem legal você trabalhar a empatia através desse tipo de situação. Eu tive um caso jogando Sinistros e Monstros numa sala de aula, e um aluno jogou com uma menina. Ele
Ele, na verdade, eu dei os personagens prontos, ele queria jogar e não tinha personagem masculino para ele, ele jogou com uma aluna, né, com uma menina. E aí, quando terminou a aula, depois de um tempo, ele veio conversar comigo. Ele falou, cara, eu botei uma situação de propósito, porque na sala tinha muito... Não é que tivesse muito, mas de vez em quando tinha um bullying ou outro e tal. Aí eu botei uma situação sabe, uma situação um tanto constrangedora, assim, não nada grave, mas só sentir o quanto que bullying é desagradável, né? E aí depois ele veio falar comigo. Ele falou assim, poxa, Luiz Cláudio, eu nunca mexi com garota, nunca fui rude com mulheres, não. Mas jogando eu percebi o quanto que é importante que a gente lute para que isso não aconteça, sabe? Porque ele sentiu, foi um momento que ele estava ali. O RPG tem algo de teatro, que é você transformar a sua pele, né, o seu ser na tela da tua arte. O RPG tem um pouco disso. E o legal do teatro é que você realmente é aquela pessoa por um tempo. Então eu acho que fazer esse exercício no RPG ajuda muito em debates como empatia, sabe, direitos humanos, direitos da galera PCD e por aí vai, sabe? Eu faço questão de colocar. A gente colocou no Tordesilhas, tinha um cadeirante dentro do Tordesilhas, e agora a gente colocou na capa. Eu falei, não, eu quero na capa. E ficou bem bonito, né? A arte do Lucas arrebentando ali. Sim, é necessário, é muito necessário. Eu acho que cada vez a gente precisa cada vez mais mostrar, a gente precisa cada vez mais ter isso nos nossos livros, a gente ter personagens que a pessoa possa chegar, poxa, eu me senti representado ali, eu me senti presente ali. E isso para todas as pessoas, sem exceção, entendeu? Então, bem, né, voltando aqui agora a que a gente estava falando sobre Brasil, Vapor e Magia, tem mais alguma coisa que precisa ser acrescentada? Sensei? Sim, eu queria só falar do escudo, porque deu muito trabalho fazer. Deixa eu explicar. Falar. É rapidinho, prometo que não vou delongar. A Universo Simulado nunca atrasou nenhum financiamento, a gente tem muito medo de atrasar, e aí a gente decidiu, um dia vai acontecer, mas ainda não aconteceu, porque acidentes acontecem, as pessoas que atrasam não atrasam porque querem, tá, gente? É algo que acontece. Mas aí a gente decidiu montar uma gráfica para poder ter certeza que vamos entregar no prazo, e por isso que foi um dos motivos que eu atrasei um ano para lançar o financiamento, tá, gente? Para fazer esse financiamento. E a gente montou, e com isso a gente vai poder fazer duas coisas que eu estou muito feliz, Lucas, estou muito feliz. Um deles é o marca-página magnético, que todo mundo que apoiar vai receber, todo mundo que apoiar o físico vai receber, que é o marca-página que ele gruda assim na página, sabe? Ele gruda porque ele é magnético. É uma bobagem, mas eu acho irado. Eu acho muito maneiro. E o outro, esse está dando um trabalho dos infernos, mas eu estou fazendo porque ele é artesanal. Que é o escudo. O escudo vai ser em capa dura, mesmo tipo de capa do Brasil Vapor e Magia, não a mesma arte, mas o formato de capa ali do Brasil Vapor e Magia, aquela capa dura, né, que você não consegue dobrar. Vão ter 3 abas e vai ter magneto, né, por dentro, não dos X-Men, né? E aí você vai poder botar as tabelas que você quiser dentro. Você vai ter as tabelinhas lá para você colocar. E, cara, eu achei isso muito legal, sabe? Eu achei do cacete. E eu tô louco pro pessoal poder brincar, botando lá as tabelas que você desejar no teu jogo. Até porque você quer de repente fazer a tua aventura e você pode colocar atrás do teu escudo assim, ó. Sim. Entendeu? Com os imãs. Nossa, aqui ou os post-its. E ó, se prepara, porque vai vir muito mais material artesanal do Universo Simulado. Muito mais. Jogos artesanais. Se preparem. Bem, acho que agora então a gente já pode ir pra rádio, então, Sensei. Ou, Sensei não, o Raga. Então bora. A rádio é a brincadeira que a gente faz de misturar música com RPG. E aqui a gente mistura a música com o tema da noite, que é o Vapor, Magia, Minto. É o tema Brasil, Vapor e Magia. Eita porra, a Raga atropelou tudo agora. Quero ficar velho assim não, mal. Então,
As canções vão estar relacionadas com Brasil, Vapor e Magia. Lucas e Sensei vão dar um jeitinho deles de explicar o porquê que eles escolheram as canções que eles vão indicar agora. Lucas, indica aí a sua. Antes de mais nada, gente, o Raga foi mó cachorro, porque assim, o Raga já colocou a música dele no meio do coisa, ele já explicou a música dele, ele cantou a música dele. Né? Acho que não percebi. Bem, então, a minha é um ponto que esse ponto, eu acho que é um dos pontos mais magníficos. Eu posso colocar como é o ponto mais magnífico que eu já ouvi dentro da Umbanda. Ele é um ponto de preto velho, mas para quem não é da Umbanda, para quem não é de repente da religião, a pessoa já ouviu como um poema. Ele é colocado em escolas, muito principalmente em salas de aula do primeiro ano, né? Eu acho que eu já ouvi ele ouvi entre o primeiro e o segundo ano, quando explicavam sobre pontos, sobre poemas, né? E aí ele se chama Navio Negreiro. A música que eu escolhi pelo do Jorge Amorim, né? E ele mostra sobre a vinda dos pretos aqui para o Brasil, como que foi sofrimento dentro de um navio, que infelizmente no final do conto ele afunda. Mas todos que estão ali, através de uma negra, ela conseguiu salvar. E não é porque ela conseguiu salvar tirando eles afundaram junto com o navio. Mas através da força de Iemanjá, através da salvação de Iemanjá, ela conseguiu trazer eles para junto dela. E hoje eles estão ajudando cada um de nós, cada um de vocês que ouve, cada um de vocês que vão ouvir, né? E isso a gente pode colocar em Brasil Vapor e Magia de um modo muito lindo. Então essa é a minha indicação de música. Muito bom. E agora cabe ao Sensei indicar a canção dele. Cara, você sempre me quebra. Você sempre me quebra. Porque o que acontece, Raga? Eu escrevo ouvindo música, né? Então, quando você fala isso aqui e eu sempre tento trazer uma música legal, vem milhares na minha cabeça, sabe? Aí você me quebra. Por exemplo, eu lembro de Big Up, que é uma banda cantando Xangô. Nossa, que música maneira, vale a pena procurar. Eu lembro do Guarani, né? O Guarani, que é uma música clássica muito importante para o nosso Brasil, tanto o de cá quanto o de lá. Mas eu vou ficar com uma música, já que você pediu para explicar o porquê, eu vou ficar com uma música que é cantada por Lia Itamaracá e André Moraes. O André Moraes, ele era do Sepultura, né? Eu vou te mandar depois essa música, Raga, porque eu não sei se você vai encontrar em qualquer lugar. Que eu vi no YouTube. O nome é Mar de Fogo. Então ele mistura um ponto do candomblé, que é o Mar de Fogo, para chegar aqui, atravessei o Mar de Fogo, pisei no fogo e o fogo não me queimou, né? Pisei na pedra, a pedra balanceou e tal, beleza. Essa música com solo de guitarra, meu querido, sabe? Eu vou te mandar, porque é inacreditável. O maluco mete a guitarra e a coroa cantando, e eu vou te falar um negócio, arrepia até o cadastro do tênis. Muito bom. Então, estão aí as indicações feitas com suas respectivas explicações. E agora o poder volta para o Malk. Agora a gente vai falar o que rolou conosco na semana, o que vai rolar nas próximas, né? E onde a gente encontra, né? Essa semana eu tive eventos de novo. Então eu peguei finalmente um domingo para descansar, né? E semana que vem agora eu vou ter um outro evento de novo, né? Só que esse sábado foi diferente. Eu ia para uma mesa de RPG,
pro Marcos. Só que o Marcos, ele, 3h30 da manhã, eu tinha terminado a revista, gente. Eu fui terminar a revista 2 e pouco da manhã. E aí, 3h30 da manhã, o Marcos me manda mensagem falando assim: não vai ter live, não vai ter mesa, porque eu tô muito doente. E aí, como tinha um evento que ia ter o Santos Power Up, eu falei assim: tá bom, então eu vou pro evento. E aí apareceu até um outro evento que minha filha foi e trabalhou como taróloga, né? E aí, então, a minha filha ficou em um evento, eu fiquei em outro. Não deu tempo de eu ir lá no evento dela para poder prestigiar, para poder ver ela e até receber uma tatuagem. Mas ela ganhou 2 tatuagens lá, muito show de bola, né? E foi magnífico o evento do Santos Power Up. Eu acabei ajudando lá no concurso cosplay. E agora, domingo, vai ter um outro evento, né? Que é da Save Point. É o Arena Geek, né? E na outra semana eu vou estar em um evento em Cubatão, tanto sábado e domingo, né? Com a minha área de jogos. Mas antes de eu passar por Sensei, eu tenho uma coisa que eu vou passar pro grupo, mas eu quero falar aqui. É um texto de um livro que eu tô lendo, do Romance da Bandeira do Elefante da Arara, que é de Xangô, né? Que ele, quando o cara recebe um armamento, e aí ele fala aqui, né? Marfim fino. Para quem não sabe, a arma que eles consideram com muita força é marfim, né? Cingidos de vermelho com olhos de dendê. O cabo continha entalhes intrincados. O lado com relâmpago descansava no topo. O outro lado, como ele sabia, exibia um machado de lâmina dupla. Esses 2 símbolos representavam o deus Xangô, como seu pai lhe tinha ensinado há muito tempo, né? Porque a gente fala muito de Yansan como o Trovão, mas Xangô também é o Trovão, é o relâmpago, né? A voz dele bada muito forte. Então, eu quis passar isso porque quem é filho de Xangô como Sensei, ele merece muito ouvir isso, né? Sensei, agora contigo, o que rolou na semana com você, o que vai rolar nas próximas e onde a gente te encontra? Bom, vamos lá. Eu estive num evento, até quero mandar um abraço pessoal, do Bosque Encantado aqui de Campo Grande. Não, Casa Bosque, aqui de Campo Grande. Foi um evento sobre saúde mental e a gente falou sobre a arte como forma de manutenção da saúde mental. E lá nesse lugar eles usam Sinistros e Monstros para debater empatia. Então, até quero aproveitar para mandar um abraço para a Val. Final de semana eu consegui finalmente descansar, porque eu tenho trabalho direto no final de semana com o Universo Simulado. E ontem eu entrevistei o Jorge Valpassos, que está lançando um livro chamado Garotas Mágicas, um livro fabuloso. Jorge é incrível, né? E semana que vem a gente vai começar a fazer as aventuras de Brasil Vapor e Magia. Vamos retomar essas aventuras. A gente vai ter terça-feira sempre o Papo Simulado lá no YouTube, tá, gente? No canal do Universo Simulado. A gente vai ter entrevista terça e eu acho que vai ser na quarta o jogo de RPG. Mas eu vou botar lá o guia da semana. E é isso. Podem me encontrar no Instagram, @Universo Simulado. Podem encontrar o Brasil Vapor e Magia no Catarse, né? catarse.me/BVM. Nós já batemos 6 metas extras. Estamos para bater 6 já. Deixa eu olhar aqui. Nego, já batemos. Foi 7, acho que teve uma mais agora. Sério? Sério, acho que teve mais uma sim. Bem, cara, dá uma olhada lá depois. Eu estou muito feliz porque o Hagabashi vai dizer melhor do que eu. Está tendo vários financiamentos coletivos, né? E eu pensei que a gente falou, cara, não vai bater. Mas batemos em 3 ou 4 dias. Né? Fiquei feliz pra caramba. Bem, é isso, gente. Então agora, Raga, pode ir pra parte da despedida. Então vamos, galera.
Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Também quero agradecer ao Luiz por novamente estar aqui conosco. Uma É sempre honra. bom poder ajudar o Universo Simulado a levar os seus jogos para quem quer jogá-los. Esse aqui é o mais importante. Então, galera, para celebrarmos esse projeto bem financiado, mando um beijo para todos e peço para que Lucas e Luiz, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Um Lilica! abraço, senhorita.